Shabbat Shalom, irmãos. Shana Tová, Umetuká. Shana Tová, que o Eterno nos deu um ano muito feliz, e feliz é estar na presença dEle, é estar servindo, adorando e exaltando, que nós tenhamos um ano assim muito agradável na presença do Eterno, com muitas bênçãos. Seu Denilson, obrigado pelo senhor estar presente. Seu Denilson é um trabalhador que tem nos ajudado na restauração do casarão. Que o Eterno te abençoe, tá? Essa casa é do Eterno, é um prazer tê-lo conosco. E nós estamos aqui juntos para servir o único Elohim. A todos os irmãos que estão nos visitando, muito obrigado pela presença de vocês. Sinta-se à vontade, que o Eterno possa falar ao nosso coração. Irmãos, nós estamos estudando a 53ª Parashá, Ha'azinur, dê ouvidos. Essa Parashá ela é bem pequena, mas ela é bem pequena só em quantidade de versículos ou de capítulos. Ela só tem um, na verdade, né? Um capítulo, mas ela é muito extensa na profundidade de ensinamentos que ela tem para nos transmitir. Os rabinos ensinam que toda a Torá está contida na Parashá Ha'azinur. Está contida no contexto de todo o seu significado, toda a sua essência. E nós temos uma música muito linda, né? Inclinai ouvidos, terra e céus, ouça bem os dizeres de minha boca, como aguaceiro, gotejai minha lição, destilai meu... Não precisa colocar tudo, não. Ou seja, é um cântico, é uma canção que Moisés pronuncia de uma forma muito, como tudo que Moisés fez, muito espiritual, muito presente, muito propício para os nossos dias, né? Essa Parashá, a sua profundidade é tão grande. Vai lá comigo em Devarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Você vai ver que Moisés ele começa aqui a cantar, ele começa a descrever essa poesia linda. E ele fala aqui do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro. Moisés ele profetiza acerca do futuro da nação de Israel, do futuro das nações, não somente para a nação de Israel. Então essa canção, ela abrange o passado, o presente e o futuro. Eu coloquei aqui o título do nosso estudo, como vocês já adiantaram aqui nas orações, na exortação da pastora Sandra. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar e compartilhar, que nós vamos estudar, que diz assim, a disciplina como essência do Criador para a evolução de sua criação. Esse é o título do nosso estudo. E geralmente quando a disciplina como essência do nosso Criador para a evolução da criação. Deu para compreender? Eu, quando procuro colocar um título na Parashá, o intuito é de apresentar o foco do estudo, mas eu acho que é assim que os músicos fazem, né? Primeiro você cria a música para depois colocar a melodia. A mesma coisa, primeiro eu faço todo o contexto do estudo para depois que eu venha criar um título. E quando eu senti no coração colocar esse título, eu achei muito profundo o que ele quer dizer. A disciplina como essência do Criador para a evolução da sua criação. Porque, irmãos, se você observar essa Parashá, olha comigo que Moisés ele inicia dessa forma o livro de Devarim. De Deuteronômio, no capítulo 32, ele fala assim, inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteja, só até o verso 2. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Sempre quando eu venho compartilhar algum estudo com vocês, eu procuro ter uma base judaica bíblica, dentro de um contexto judaico. E todos os ensinos, ou todas as referências judaicas, eles declaram que quando Moisés fala aqui, inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e a terra ouça as minhas palavras, essa frase em hebraica ela é Ha'azinur Hashamai Va'adeberha Vetishma Haaretz Inrevifir, que quer dizer assim, inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouçam as palavras da minha boca. Aqui é usado dois verbos importantes, Ha'azinur, que é o título da nossa Parashá, que é dê ouvidos, e tem um outro verbo aqui que é Vetishma, que quer dizer escuta. Se você observar, ouça, que é Ha'azinur, e Vetishma, que é escute,
você vai ver que parece que esses termos eles são parecidos. Porém, no contexto da língua hebraica, Hazinu, ele expressa quando você deseja falar com a outra pessoa de uma maneira mais próxima. É como se eu estivesse falando assim, pastora, vem cá que eu desejo falar ao pé do ouvido da senhora. Eu desejo fazer um cochicho, não cochicho de fofocar, mas de cochichar, de falar, sussurrar, falar algo mais fraco, mas que possa ser ouvido. É uma conversa mais íntima. Quando Moisés usa Hazinu para os céus, e ele usa Vetishmá para a terra, os rabinos ensinam que Moisés estava mais próximo do céu e mais distante da terra. Os céus representam o mundo espiritual, a terra representa o mundo material. Moisés estava mais próximo dos céus, do mundo espiritual, do que a terra, do mundo físico. Por isso que a Paraxá inicia, dê ouvidos, Hazinu, se aproxime do espiritual e distancie um pouco do material. Só que quando a gente observa essa Paraxá, se você for comigo lá em Isaías no capítulo 1, vai lá comigo, você vai ver que Isaías faz o oposto. Olha só que interessante, irmãos. Que isso aqui vai nos ajudar e eu fico maravilhado quando o Eterno se encaixa o estudo. Irmãos, nós não temos palavras para agradecer o que o Eterno faz conosco, o privilégio que nós temos de compartilhar com vocês o estudo, porque nós aprendemos de uma maneira graciosa por tudo que o Eterno tem nos dado. É lá em Isaías no capítulo 1, no verso 2, a nossa tradução, você pode ver que quando ele fala aqui em Devarim, em Deuteronômio no capítulo 32, o tradutor ele até quis expressar essa proximidade, que ele fala assim, inclinai os ouvidos. Era como se assim, eu estou falando baixinho, inclinai para que você possa ouvir, lá na nossa Paraxá. Ele quis expressar essa proximidade da palavra Hazinu, que quer dizer um falar mais próximo. Aqui, quando Isaías fala, no verso 2, ele fala assim, só a parte A, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Aqui Isaías usa primeiro para a terra o termo chamoa, que quer dizer eu escutar mais distante. É como se alguém estivesse falando de uma forma mais alta. De uma forma mais alta para que pudesse ser ouvida. E Hazinu ele usa para a terra. Aí eu falei assim, Isaías está sendo o oposto de Moisés. Como que se encaixa isso? Não, Isaías está sendo o complemento de Moisés. Eu vou falar por que Isaías está sendo o complemento mais à frente. Porque você vai entender, dentro do contexto, o que a Paraxá Hazinu quer nos ensinar. Irmãos, na frente eu vou falar por que Isaías faz o oposto. Moisés fala assim, inclinai os ouvidos, Hazinu. Eu vou falar mais próximo dos céus, porque eu sou mais espiritual. Mais distante do material, porque eu sou menos material. Eu sou mais voltado para as coisas espirituais da Torá do que para o material do mundo físico. Isaías parece que fala o contrário. Por quê? Ele não faz o contrário, ele faz o complemento. E a gente vai entender isso mais à frente. Quando a gente fala sobre Rosh Hashanah, a Paraxá Hazinu, ou ela cai entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou ela procede, ou ela precede Yom Kippur, ou ela vem depois de Yom Kippur. Quando a gente observa essa Paraxá, quando a gente entende sobre Rosh Hashanah, por isso que eu perguntei na festividade, qual que era o intuito de estarmos ali? O que esperávamos do Eterno? Qual a nossa expectativa que nós temos do Criador de Rosh Hashanah? O que nós esperamos, Léo, de cada Shabat quando nós estamos aqui? Para que o Eterno estabeleceu Rosh Hashanah, Rita? Por que o Eterno estabeleceu Jorge e Yom Kippur para nós? Qual que é o intuito? Será que o Eterno precisa de um dia para conceder perdão, pastora Sandra? Será que ele precisa de estabelecer para nós um momento para que a gente tenha compreensão de que ele vai falar assim, eu vou perdoar toda a humanidade? É o Eterno que necessita disso? Não. Ele instituiu o Rosh Hashanah para o entendimento meu e seu da necessidade do retorno. Rosh Hashanah e Yom Kippur não foi estabelecido para o benefício do Criador, mas para o nosso benefício. Ou seja, se o Eterno me concedeu algum benefício, quer dizer que ele quer me ensinar nesse benefício, Léo, algo que vai me fazer evoluir espiritualmente. Porque quando a gente olha Rosh Hashanah, vai lá comigo, lá em Levítico capítulo 23, que você vai ver aqui que está instituído no livro de Vaikra. Livro de Levítico.
Eu peço a vocês, irmãos, eu amo quando vocês fazem um comentário, porque vocês talvez estão tendo uma visão que nós aqui, quando estamos compartilhando, não temos. Então, assim, mas quando forem fazer, faça de uma maneira mais sucinta, um pouco mais breve, porque eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês, eu não gostaria de extrapolar o horário, mas eu gostaria muito que vocês participassem. Não deixem de participar, não é de uma maneira falsa, não, é uma verdade. Gosto da participação de vocês e contribui, tá? No capítulo 23, do verso 23 mesmo, diz assim, ó, disse o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, no 7º mês, que é o mês de Tisre, ao 1º dia do mês, tereis descanso solene, um memorial com som do chofar, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Eterno. Se você for em Números capítulo 29, se eu não me engano, isso mesmo. Números 29, esse aqui é o dia de Rosh Hashanah. Números capítulo 29, no verso 1 diz assim, ó, no 7º mês, no 1º dia do mês, tereis santa convocação, no mesmo contexto lá de Levítico, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dias do toque do chofar. Então, por holocausto, ele começa a falar as necessidades desse dia. Depois, no verso 7, ele começa a falar de Yom Kippur. 10 dias depois, né, no dia 10 desse mesmo 7º mês, que é o mês de Tisre, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Aí ele começa a falar o que é necessário para a festa de Yom Kippur. A pergunta que eu faço, por que o Eterno estabeleceu Rosh Hashanah e Yom Kippur para nós? Será que é simplesmente para termos uma festa ou para celebrarmos o seu nome? Algo eterno quer estabelecer para nós. Os nossos pais nos ensinam que Rosh Hashanah é o dia que o Eterno confirma o nosso nome no livro da vida, ou o nosso nome é arriscado desse livro da vida, ou o nosso nome é incluído no livro da vida. Ou seja, é um benefício que eu estou tendo, que o Eterno traz para mim, a necessidade da reflexão, de retornar inteiramente para Ele. Não é um benefício para o Criador, porque se nós se pecarmos durante um ano todo, e tivermos o nosso coração sincero, Ele há de nos perdoar no tempo e na época que nós pedimos o perdão. Mas Ele quer nos chamar individualmente, coletivamente, para um arrependimento genuíno, para um retorno genuíno. Então eu faço a pergunta, se o Eterno trouxe Rosh Hashanah e Yom Kippur, a Parashá Ha'ezinu, você vai ver que ela está toda dentro desse contexto. Ela está toda estabelecida dentro desse contexto. Porque o Eterno quer mostrar algo para nós que às vezes nós não enxergamos. Porque nós olhamos assim, o Eterno estabeleceu o livro da vida, apareceu escrito. Aí vamos colocar aí, aqui ele tirou, riscou. A pergunta, qual que é o desejo do Criador, irmãos? Qual que é a intenção? É me inscrever ou é me excluir? Me inscrever. O caráter de Elohim, a essência de Elohim em Yom Kippur, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, não é a condenação da humanidade, mas sim uma autorreflexão do ser humano para que ele possa conquistar a verdadeira essência de Elohim, que é a disciplina para a vida, e não a punição para a morte. É dentro desse contexto que está a nossa Parashá. É dentro desse contexto que está a nossa Haftará. É dentro desse contexto que está a nossa Brida Hadashá. Ou seja, há uma vida pecaminosa e há uma redenção. Há uma vida de pecado e há uma oportunidade, uma verdadeira techuvá para que o homem alcance o verdadeiro caráter de Elohim, que é trazer disciplina para a vida. Nós olhamos quando Elohim nos corrige, Jorge, e achamos que Elohim nos odeia. Pelo contrário, o desejo dele é nos trazer, não é uma punição, Roberto. A punição é uma consequência do meu e do seu pecado. É porque já está estabelecido na sua palavra. Elohim é fiel à sua palavra. Ele fala, a minha mão está longe para que eu não possa salvar. A minha mão está curta para que eu não possa estabelecer a salvação e abençoar. Não, mas quando nós somos punidos e somos excluídos, é uma consequência da nossa iniquidade. Mas não é esse o intuito do Criador. Fala, Jean. Ezequiel 33:10 é o próximo texto que eu ia te levar lá. Vai em Ezequiel 33, capítulo 1. Você vai entender o que a Janaína está falando. Ezequiel capítulo 18. Ô Francisco, o problema é que no meio de nós tem pessoas que não foram
celebrar Rosh Hashanah, porque diz que essa não é uma festa bíblica. Né? Não. Misericórdia. Então, rasga Levítico. Rasga isso. Números 29. Você tem que pegar páginas da sua Bíblia, rasgar, jogar fora. Irmãos, pastora, quando eu estava estudando, eu fico... É por isso que a gente faz a pergunta, irmãos, qual é o nosso intuito? Eu participei de uma reunião, alguns... Pode falar, minha irmã. A mente. Disciplina. Amém. É isso, Lília, que eu quero, porque desses dias você não consegue. A luta, a nossa luta, ela é um exercício. Ela não é algo que eu posso praticar num dia e no outro não. É isso que tem que estar na nossa mente. Eu não posso, o Eterno quer me ensinar a ter um exercício de disciplina, de convivência, de obediência à palavra, para que eu conquiste algo. Não é algo que é fácil de ser conquistado. O problema é que nós queremos desistir, ou às vezes nós nos acomodando. Quando eu estava estudando essa paraxá, eu tenho mania de comer e passar o dente no garfo. Aí minha esposa falou, meu amor, você tem que parar com isso, que eu tenho uma gastura danada. Eu falei, meu amor, eu fui criada assim, minha mãe fala isso tem 20 anos e eu não consigo. Eu não posso mudar. Aí quando eu estava estudando essa paraxá, ela estava na minha frente, eu falei assim, meu amor, você estava com razão. Olha o que eu falei. Aí eu olhei para ela assim, quando eu estudei a paraxá, eu falei assim, meu amor, você estava com razão. Ela falou assim, o quê? Por quê? Eu falei, depois eu te falo. Irmãos, nós podemos mudar. Nós temos como mudar. Temos que mudar. Não podemos achar que a nossa situação, nós temos que nos acomodar nela. Eu estava participando de uma reunião e a pessoa comentava do seu pecado, não vou nem citar, da sua raiva, do seu ódio, da sua iniquidade, da sua prostituição, como se fosse a coisa mais normal da face da terra. Eu nasci assim, você lembra que eu cantei aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Irmãos, isso é o que o mundo quer nos passar. Nós temos que sair dessa vida de passividade e entrar numa vida ativa, numa vida de crescimento espiritual. Nós enxergamos o nosso pecado e falamos assim, eu sou desse jeito. Irmãos, eu saí com uma tristeza, falei assim, parece que a gente está aqui Shabat, parece que a gente fica até de madrugada estudando à toa. Parece que nós não queremos, nós temos Rosh Hashanah com que intuito? De vir aqui, vou ficar lá cantando, vendo as criancinhas cantar, vendo as pessoas compartilhar, eu vou ter ódio do meu irmão e vou falar assim, ele é chato mesmo. Eu vou ficar lá na esquerda e ele na direita, eu aqui na frente e ele lá atrás. Eu não quero mudar, eu não quero enfrentar esse problema, eu quero ficar sentado aqui, escondidinho e viver minha vida. Irmãos, esse contexto não é um contexto bíblico. Eu preciso entender que eu preciso mudar. Rosh Hashanah nos chama para uma mudança. Aquele que quer viver na passividade em Rosh Hashanah, aquele que quer estar no mesmo estado em Yom Kippur, ele não terá o seu nome escrito no livro da vida. Ele será arriscado. Porque com Elohim é progressivo. O reino do Criador é prosseguido. Isso é uma oportunidade para nós. Riscado, irmãos, nós precisamos ser selados, confirmados. Está aqui, ó. Eu tenho uma carta que testemunha que você é verdadeiro, que você faz o exercício, que você luta, mesmo que você tenha o teu pecado, continue lutando, continue trabalhando. Eu contei um sonho que eu estive na congregação e eu não tive vergonha de contar, não. Que tinha uma mulher me seduzindo no sonho, e eu cedia aquela mulher, não sexualmente, mas eu cedia no pensamento. Aí o Eterno falou assim, você neste momento está sendo reprovado, mas continue lutando que será aprovado. No próprio sonho. Irmãos, trabalhem, lutem, para que o nosso coração seja liberto e venhamos ter vida e vida em abundância. Francisco, desculpa. Esse que tem essa posição, ele não teve compreensão nenhuma da palavra. Nenhuma, Léo. Nenhuma. Por isso, eu vou para Rosh Hashanah com que sentido? Sabe por quê? Porque Paulo, lá, não precisa ir lá não que eu vou ler, capítulo 12, verso 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação renovação. de vosso Amém. entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita Vontade de do Elohim. Criador. Amém. Então esse não quer. Não Ele quer. declara, quando ele toma essa posição de não mudar, ele não quer, ele quer continuar na concupiscência da sua carne. Eu vou falar esse contexto que você está falando daqui a pouquinho, né? Olha só, vou lembrar o título, hein? A disciplina como essência do Criador para a evolução da criação. Irmãos, quando eu sou disciplinado e eu retorno, e eu desisto, pastora Sandra, eu estou negligenciando o Elohim como Criador e como disciplinador da minha vida. Olha como é sério isso. Vou repetir a frase. Quando eu estou sendo disciplinado pelo Eterno, quando Elohim me chama para Rosh Hashanah, porque que eu falei que era um benefício nosso. Se é um benefício nosso, algum prejuízo eu dei para a minha vida, o Eterno está querendo me conceder a oportunidade do retorno. Não é isso? Se eu rejeito a oportunidade do retorno na minha vida que ele estabelece e não tenho uma atitude que ele espera de mim, eu estou negligenciando-o como criador e como disciplinador da minha vida. Você sabe o que é negligenciar o seu disciplinador, o seu professor, aquele que quer te fazer evoluir? É você rejeitar e falar, eu não quero ter parte contigo. Eu não quero ter parte. O Eterno fala assim, corrige um ímpio e ele cairá num buraco mais fundo ainda. Mas corrigir o sábio, que ele se tornará mais sábio, mais forte. Não forte na força humana, mas mais forte espiritualmente, preparado. Irmãos, Ezequiel 33 diz assim, ó. Lídia, você queria falar? Amém. Amém. Amém, Lídia. Você está certo. Você falou a verdade, os filhos é reflexo do pai. Mudar. Amém. Está direitinho dentro do estudo. Corretamente. Ezequiel 33 diz assim, o filho do homem, verso 2, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e ele vi que a espada vem sobre a terra, e tocar o chofar para avisar o povo. Então se alguém ouvir o som do chofar, mas se não der por avisado, e vier a espada, a palavra de Elohim, e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Verso 5, ele ouviu o som do chofar, a voz do chofar, e não se deu por avisado, ele negligenciou a disciplina do chofar. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu quero, olha o verso 10, olha o verso 9, mas se advertires o verso 9, mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e não, para que ele se retorne, ele não se retornar, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado da tua alma. Tu, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Aí o Eterno fala assim, ó, o que ele está falando? Senhor, se eu estou no meu pecado, e o Senhor está falando que o profeta vai vir anunciar contra o meu pecado, como nós viveremos então? Aí o Eterno fala assim, ó, disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Eterno, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio retorne do seu caminho e viva. Retornai-vos dos vossos caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. O que ele está falando? Que quando o ímpio morre, o meu desejo não é a morte do ímpio, porque quando eu trouxe a punição, a intenção da punição era o quê? A correção, o retorno. Esse é o caráter essencial do nosso Criador. Ele é disciplinador para a nossa evolução. O Eterno não trabalha, irmãos, com aqueles que não querem ser corrigidos. O Eterno não trabalha com aqueles que não querem mudar a sua natureza carnal. O Eterno não trabalha com aqueles que não querem labutar contra a sua vida, contra os seus interesses, contra esse mundo material, contra esse mundo que está estabelecido na sua injustiça. O Eterno não trabalha. Não trabalha. Ele é misericordioso, sim, para que quando esse homem que não quer trabalhar, entenda que precisa retornar. Misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande benevolência ao nosso Criador.
Se você vai ver que toda a nossa paraxá está dentro desse contexto. Vai lá em Devarim para você ver, no livro de Deuteronômio. Eu não vou poder ler tudo, mas ele começa falando aqui. Eu vou ler um pouco mais rápido, tá, irmãos? Mas não vai fugir do nosso contexto aqui, não. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Eterno, engrandecerei o nosso Elohim. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, isso é sua mancha. Geração perversa e depravada é. Ele está falando de um distanciamento, de uma vida de pecado, de uma vida que rejeita a disciplina, de uma vida que rejeita o Criador como o soberano de todas as coisas, aquele que quer nos fazer evoluir. É rejeitar isso, ele começa a falar. É assim que recompensas ao eterno povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu. Lembra dos dias antigos, atenta para os anos de cada geração. Pergunta aos teus pais e eles te ensinarão, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos, segundo os números dos filhos de Israel. Olha lá no verso 35, que você vai ver que Elohim começa a falar do distanciamento da nação de Israel, mas depois ele fala de uma redenção. Olha o verso 35. Aí ele começa a falar da sua misericórdia. A mim pertence a vingança e a recompensa. Ao tempo em que seus pés resvalarem, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. O Eterno fará justiça ao seu povo. O Eterno começa a falar. Terá compaixão dos seus servos, quando vi que a sua força se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam, os deuses que comia as gorduras das suas vítimas e bebia o vinho das suas libações. Levantam-se e eles vos ajudem, para que haja esconderijo para vós. Vede, agora eu sou, eu somente, e não há outro Elohim além de mim. Eu causo a morte, eu restituo a vida, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanta as mãos aos céus e juro por minha vida eterna, se eu afiar a espada reluzente, e a minha mão não travar do juízo, tomarei vingança contra os meus inimigos, e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as minhas setas do sangue, e a minha espada se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos e as cabeças dos chefes dos inimigos. Regozijai-vos, ó nações, com seu povo. Ele está falando de uma redenção, pois o Eterno vingará sangue dos seus servos, tomará vingança contra os seus inimigos, e purificará a sua terra e o seu povo. A Paraxá fala conforme Rosh Hashanah. Existe uma punição. Não, existe uma disciplina com o intuito para que haja um crescimento espiritual. Existe aqui na nossa Paraxá Hazinu uma disciplina para uma evolução do povo de Israel. Eu vou citar no final de minha irmã. Eu vou compartilhar no finalzinho que a senhora está falando. Você vai ver que tem tudo a ver. Amém. Mas aí tem chuva aí que sai destruindo tudo para dobrar. Mas aí, pastor, é isso que está a questão. Porque o Eterno traz, por causa da disciplina. A questão é o que eu vou fazer com a disciplina? Eu quero que essa disciplina seja o quê? Para eu retornar ou para eu negligenciá-la? É o que eu faço. O intuito do Eterno é o teu retorno. Esse é o caráter dele. Agora, a consequência da sua iniquidade ou da sua resistência e negligência é problema teu, porque o Eterno te deu. O problema é meu. Não é problema do Criador, porque o intuito dele na correção é a nossa salvação. É a nossa redenção. Nesse mesmo contexto. Ezequiel 18 também. Ezequiel 21. Se você observar Oséias, que é a porção da Haftará, do capítulo 14, tanto o Sefaradi quanto o Askenazi lê Oséias nessa paraxá, quando ela cai entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. A diferença entre eles é que o Sefaradi lê Miqueias junto com Oséias, e
os Askenazi lê Oséias junto com Joel. Mas todos eles concordam que Oséias é a Paraxá, a Haftará dessa porção, quando ela cai entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Lá em Oséias, no capítulo 9, olha que... 14. O mesmo contexto da Paraxá Raizinu. O mesmo contexto, não muda. Retorna, ó Israel, para o eterno teu Elohim. Pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e voltai para o eterno. E diz ele, perdoe toda a nossa iniquidade e aceita-nos graciosamente. Para que ofereçamos novilhos, como novilhos sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, e não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Elohim, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para com Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará as suas raízes como o cedro do Líbano. Primeiro vem a questão da iniquidade e depois a redenção. Se você for em Joel também, que é da nossa porção, no verso 11 até o 27, eu não vou ler que eu não tenho tempo. Mas aqui ele fala a mesma coisa no verso 11. Diz assim, o Eterno troveja diante do teu exército. Muito grande é o seu arraial e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Joel 2, verso 11. Desculpa. Joel 2, verso 11. O dia do Eterno é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Eterno, retornai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Retornai para o Eterno vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Esse é o caráter do nosso Criador, Léo. Esse é o caráter do nosso Criador, disciplinador. Irmãos, o Criador, eu até coloquei aqui, deixa eu ler e preste atenção. O Criador, de uma forma muito didática, manifesta o seu maior prazer, que é ser disciplinador do ser humano. Ele busca trabalhar na evolução do homem, no seu progresso individual e coletivo. Negar sua disciplina é dizer não para a nossa capacidade de evolução espiritual. Vou repetir. Negar a sua disciplina é dizer não para a nossa capacidade de evolução espiritual. É rejeitar a existência de Elohim como Criador e desistir da carreira que nos foi proposta. Se você for em Hebreus, lá da nossa Brida Hadashah, que também está dentro da nossa Brida Hadashah, Romanos também está falando a mesma coisa. Romano, ele é muito claro, o Paulo chega e fala assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Parece que é uma frase do popular, né? Nenhuma bíblica, mas é bíblica. Não deixe ser vencido pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Quando a gente olha em Hebreus capítulo 12, você vai ver que o autor de Hebreus, que ele é incerto, falam que é Paulo, outros falam que é Lucas, mas o autor de Hebreu, ele vai dentro do contexto da Torá. Ele era um judeu, falava para judeus, que entendia o que estava sendo ensinado, e ele fala desse caráter disciplinador. Francisco, você está falando que o Eterno ele não pune? Não estou falando isso. Eu estou falando que a punição é uma consequência da sua negligência. Mas o interesse do Eterno não é esse. É o que ele fala lá em Ezequiel 33, que a Janaína muito bem expressou. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ah, Bin Laden morreu. Morreu, eu fiquei feliz que morreu, mas o Eterno estava lá. E não tinha prazer na morte dele, mas morreu. Escolheu isso. Quis isso. Negligenciou a minha correção. Rejeitou o povo que eu escolhi. Odiou o povo que eu falei para amar. Então, assim, dentro desse contexto, o Eterno pune? Sim, mas a punição é culpa tua, é minha, porque é consequência de uma lei já estabelecida. Reiterada vez, amém, Jana. Pode falar. O microfone. Antes da punição, o Eterno age de forma misericordiosa em diversas situações, para que o homem alcance o entendimento. Quando existe uma punição no trânsito, a intenção da punição é
Se bem que aquela nossa prefeitura é até difícil falar isso, que eles têm a intenção de multar assim com a receita danada. Mas assim, na maioria, a intenção da punição do trânsito não é. É de correção, é de trazer uma ordem de disciplina. Para que não haja desordem. A disciplina é melhor do que a sabedoria. Essa semana a Amanda chegou para mim e falou bem assim: pai, mas a palavra do Eterno nos diz que nós temos o livre-arbítrio? Sim. Né? Ela estava questionando comigo uma disciplina que eu estava aplicando nela. Mas a palavra do Eterno nos diz que nós temos o livre-arbítrio? Eu falei, sim. O seu livre-arbítrio é de escolher entre o bem e o mal, entre as bênçãos e a maldição. Então você vai ter a consequência de toda a escolha que você fizer. Ou é bênção ou é maldição. Esse é o nosso livre-arbítrio. Você devia ter falado um pouquinho mais. E o meu é livre-arbítrio de bater ou não? Também, né? Senão vira... Olha só, em Deuteronômio no capítulo... Hebreus capítulo... Olha que lindo, irmãos. Eu quero ler aqui na tradução de Devister. Olha o que ele fala. Diz assim, ó. Capítulo 12. Portanto, acompanha na sua Bíblia, se você não estiver acompanhando, me fala, tá? Portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ou seja, ele está falando aqui dos profetas, ele está falando da Torá, ele está falando de Yeshua, principalmente de Yeshua aqui. Ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado, que facilmente impede o nosso avanço. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa fé, da nossa confiança. E Yeshua, irmão, deixa eu parar só no verso 1 aqui. Ele está falando assim, ó, que existe uma carreira que me foi proposta e que eu tenho que evoluir. Mas existe algo que facilmente me impede de evoluir. É o que ele está falando. O pecado facilmente impede o avanço do ser humano. Porque ele não vai evoluir, ele não vai entender o caráter que Elohim quer dar a ele, que é de evolução. Aí ele fala aqui no verso 2, contemplando o autor e consumador da nossa confiança, e Yeshua, que em troca da obtenção da alegria que foi proposto, suportou a execução de uma cruz, como um criminoso, desprezando a vergonha de não obedecer ao Criador, e sentou à direita do trono de Elohim. Sim, pense naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que nós não se cansem nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Irmão, você sabe o que é o problema? O problema é que eu paro e falo assim, eu vou viver com esse traste. Eu vou viver com esse filho. Nós queremos entregar porque o nosso filho é rebelde. Nós queremos que a nossa separada desistir da nossa esposa, porque minha esposa não me atende sexualmente. Eu quero desistir do meu marido, porque o meu marido ainda não compreende o que eu não compreendo. Eu não quero estar nessa congregação, porque eu tenho pessoas aqui que eu não gosto. Ou seja, nós nem sofremos o sangue, Roberto, nem perdemos, nem lutamos ainda contra o sangue para vencer o nosso pecado, queremos desistir. Ele está falando do Machia, que é a obtenção de não ter a vergonha, de não submeter ao Criador. Ele suportou esse sofrimento para crescimento do próprio Machia. Tanto que ele fala, e a consequência dessa obediência foi estar à destra de Elohim. E nós ainda que nem sofremos pelo sangue, ainda queremos desistir? Nós nem ainda ajudamos essa sociedade e já queremos desistir. Irmãos, nós não queremos lutar contra nós mesmos. Nós queremos parar e falar assim, Senhor, é muito fácil. Você sabe qual é a leitura que eu faço disso? Tendo um parâmetro da Bíblia? Eu vou desistir de disciplinar esse meu filho. Ele é rebelde. Eu vou desistir de orar por ele. Eu vou desistir de estar com a minha esposa. Minha esposa não me atende, não me ouve. Eu vou desistir de estar com a minha família. Eu vou desistir de estar com o meu marido. Sabe o que eu acho que o Eterno fala? Eu vou desistir de estar com você. Porque se você desiste tão fácil das coisas, não é o que Yeshua falou? Perdoai os vossos pecados um dos outros, para que sejam perdoados os nossos pecados diante do Criador.
Ou seja, conforme eu trato as pessoas que estão relacionando comigo, o Eterno irá me tratar. Se eu estou desistindo porque o meu irmão é desagradável a mim, como que o Eterno vai se relacionar comigo? Como, irmãos? Como que o Eterno vai se relacionar conosco se nós estamos desistindo por pequenas coisas e ainda nem sofremos com sangue? Nem a nossa vida está em risco por causa da obtenção de uma evolução espiritual? Nós queremos desistir, queremos parar. Mas o Eterno manda prosseguir, Léo. O Eterno manda eu encontrar o Léo, mesmo que eu não goste do Léo, chega e fala assim, Léo, me ensina a te amar. Não fala assim não, que ele vai ficar ofendido. Mas fala assim, Léo, eu estou aqui para ser teu irmão. Eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar de mim, contribua. Lute, mesmo que o teu coração não queira falar isso. Não é uma falsidade, é você lutar contra você. É um exercício. Aí ele fala no verso 5, e também se esqueceram do conselho que nos foi nos dado como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele corrigir, porque Adonai disciplina quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Considere as provações como disciplina. Ou seja, veja a evolução que o Eterno quer de nós. Elohim os trata como filho. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente vocês são manzé. Você sabe o que era um manzé num conceito judaico? Está descrito lá na Torá. Era um filho que era nascido de uma relação incestuosa. Não é um filho legítimo. Não estou falando que o Eterno vai rejeitar uma pessoa que nasceu dessa relação que se arrepende. Estou falando assim, uma pessoa, era um filho que não era legítimo. O Eterno está falando, ele não nos vê dessa forma, mas ele nos vê como filhos legítimos, como aquele que ele quer corrigir. Ele não convive com o pai. Além disso, tivemos pais que nos disciplinaram e nós os respeitamos. Quanto mais devemos nos submeter ao pai espiritual e vivermos. Porque eles nos disciplinaram por curto período, da melhor forma que podiam. Elohim, porém, nos disciplina, assim de oferecer benefícios genuínos e nos habilitar a participarmos da sua santidade. Olha o verso 11. Nos habilitar a santidade. Qualquer disciplina, enquanto é aplicada, parece dolorosa e nada alegre. Entretanto, quando os que foram treinados por ela... Olha que maravilhoso. Aí está falando exercitado, se eu não me engano, na sua Bíblia. Enquanto os que foram treinados por essa disciplina, o fruto posterior é pacífico e justiça. Portanto, fortaleça os braços debilitados e enrijeça os joelhos cambaleantes e faça um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforce pela manutenção da paz com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá o Eterno. Ninguém verá o Eterno. A disciplina tem esse intuito. Eu estou indo muito rápido, irmãos? Vocês estão compreendendo, né? Glória ao Eterno. A senhora quer ler? Então, fale. Quando eu e você, irmãos, não obedecemos ao Eterno, o fundamento está todo em Levítico 26. Ali, a partir do versículo 18. Ó. Se depois de tudo isso não me deres ouvidos, por isso que arrasei, não me deres ouvidos, eu vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força, amém. Versículo 19. E vos farei os céus como de ferro, e a terra como de bronze. Debalde se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu fruto. Você vai trabalhar, e não colhe nada. Nem as árvores darão o seu fruto, se andardes contrariamente para comigo. E não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Isso aqui é o fundamento da disciplina. Enviarei animais. O Eterno quer fazer isso? Ele não quer, Francisco. O desejo é o retorno. O desejo é que por você isso, pastora, aí eu falo, irmãos, é tão simples nós entendermos isso. Qual é o sentido de eu estar aqui, irmão Alberto?
Qual o sentido de estarmos aqui? Se nós viemos aqui para o Shabat e eu tenho raiva do meu irmão e eu saio daqui com raiva dele, não faz o sentido. Se eu estou aqui com a minha vida de pecado, uma vida de imoralidade sexual, e eu não saio daqui com o intuito de mudar essa vida, qual o sentido de Rosh Hashanah e Yom Kippur? Qual disciplina é a consequência do que a pastora está lendo? Ele diz, eu mesmo vos serei contrário. Aí você culpa o diabo. O Eterno diz, eu serei contrário. Não é Satanás. É eu que serei contrário e vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Esse é o fundamento da disciplina que você está falando. Amém. Nós temos que parar e dar atenção. Porque essa congregação tem, a congregação, ela tem uma coisa ruim, que é o nosso país, é o nosso povo, levar coisa séria com brincadeira. Sabe que quando eu ouço aqui, pastor, às vezes a gente termina de ensinar aqui, pastor, você pegou pesado. Eu falei, minha irmã, você está vendo que eu peguei pesado? Eu estou falando palavra de vida, irmãos, nós estamos falando de palavra de crescimento. Olha como a gente é negativo na situação. A gente olha pelo lado de punição. A gente olha pelo lado de uma condenação e nós estamos falando de vida. Eu estou falando a todo momento que nós temos um Elohim que é disciplinador, que quer a evolução da sua humanidade, da sua criação. E eu estou falando de punição. Você tem coragem de falar que é pesado o que eu estou te falando? Eu estou falando de vida. Eu estou falando que a Torá quer te ensinar a evoluir. Eu estou falando que nós temos um Mashiach que nos mostrou como servir ao único Criador, que só Ele é Elohim nessa face da terra. Eu estou falando de uma obediência ao nosso Criador e respeitar o nosso próximo. Eu estou falando de uma vida de obediência de tal maneira que você contagia outros, pela obediência à palavra. Eu estou falando de uma vida de obediência que traz julgamento sobre a injustiça. É isso que nós estamos falando. Como você pode falar que isso é pesado? Como você pode falar que eu peguei pesado? Eu peguei muito leve, o Eterno está pegando muito leve conosco. Pesado é no momento que eu saio do livro da vida e vou para o livro da condenação. Nem sei se existe livro da condenação. Sei que está arriscado do livro da vida. Lucas 16, verso 19, diz assim, olha que interessante, vai lá comigo, Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Eu acho interessante a palavra, que a Torá, a Haftará, a Brida Hadashá, ela vem invertendo o nosso cotidiano, o que nós estamos acostumados, o que o senso comum ensina, né? Aí vem a palavra e inverte tudo. Você vai ver que Yeshua aqui, no verso 20, ele fala assim, ó, havia também certo mendigo, havia um homem rico, né, que ele falou no verso 19, que vivia de todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Sheol, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão respondeu, filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida? Ao passo que Lázaro, somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado? Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele, rogo-te, ó pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem a Torá, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão, se não ouvem a Torá, a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Se você não ouve a Torá, que quer te disciplinar, de dar evolução, que está estabelecida para dar vida, e você rejeita, o que você espera? O que nós esperamos? Se você rejeita a grande salvação que Elohim concede para nós, o que nós esperamos, irmãos? Olha como Yeshua distorce as coisas, Léo. Pega um mendigo
Distorce as coisas na nossa realidade, eu estou falando. Ele pega um mendigo, um morador de rua. Você sabe o que é interessante? Que o morador de rua, na nossa concepção, ele é um morador de rua. Quando você dá uma migalha, quando você dá uma esmola para ele, a esmola é para você, mas para ele é o sustento. Para ele aquela esmola não é esmola, é o que ele tem. Yeshua pega algo que representa uma luta do cotidiano, representa uma vida. Eu não estou falando desses viciados em drogas que estão na rua, estou falando de uma pessoa simples, que está ali necessitada. É isso que Yeshua está falando. É aquele que luta para comer a migalha, para comer um pouquinho do alimento que cai, para a obtenção da sua vida. Porque para o rico, aquele que é cheio de bem material, esse alimento aqui é esmola. Mas para o mendigo que está recebendo, esse alimento é tudo que ele tem. É tudo que ele precisa para obter vida. Para o sábio, este alimento que parece migalha para o rico, aquele que está cheio do material, distante dos céus, diferente de Moisés, esse alimento aqui que é dado, que parece bobeira, não representa nada. Mas o mendigo que está ali na mesa, sentadinho no canto, esperando alguma coisa, esse simples aqui representa tudo para ele. Olha a grande diferença, irmãos. Olha como a gente enxerga a situação. Yeshua inverte a situação que é fora do nosso senso comum. Ele mostra esse simples, ele está buscando a salvação, porque ele está labutando. As chagas estão lá que representam os nossos pecados, e os cães estão ali lambendo essas chagas. Mas se formos fiéis, o Eterno há de curar essas chagas, e nós estaremos no seio de Abraão, glorificando. Os cães representam esses homens fundamentalistas. Pecado do povo. Isso aí, Léo. Muito bem esse contexto. Não vou entrar nesse texto não, nesse contexto não, Jorge. Nosso pai Abraão era um contexto judaico, tá? Avino. Nosso pai Abraão. Irmãos, é isso que Yeshua está falando. A nossa paraxá, ela também inverte. Se você for, não precisa ir lá não. Todo mundo conhece aquele texto, né? De Marcos 8, também fala em Mateus 10. Aquele que perder a sua vida, achará. Ele inverte. Inverte, é mudar a ordem. Eu pego um rico e boto um mendigo. Eu vou trocar. Inverte a situação. Aquele que perder a sua vida, achará. Você lembra daquele jovem que estava diante de Yeshua? Que fala assim, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Como poderei herdar a vida eterna? E ele fala assim, tem guardado os mandamentos? Obedeça a teu pai e a tua mãe. Honra teu Elohim. Não siga a idolatria. Ele fala, tudo isso tem feito. E Yeshua falou assim, te falta alguma coisa. Vende tudo que tem e dá ao pobre. Então, e siga, e aí assim será perfeito. O que Yeshua está falando? Perca. Perca materialmente, mas ganhe. Ganhe espiritualmente. Jorge, nós não queremos perder. Nós não queremos estar no sacrifício da manhã. Não estou falando só da congregação de estar aqui, que muitos não podem, mas nós não queremos perder a nossa hora de sono para orar, para ter a nossa carne mortificada. Nós não queremos perder o nosso tempo, que a gente não... Eu não quero tirar o meu futebol. Eu não quero tirar o meu prazer do domingo para ganhar a salvação, irmãos. Olha a nossa expectativa, olha o que nós queremos. Aquilo que é mais importante nós negligenciamos. Eu não estou disposto a perder para ganhar. Isso é uma verdade da nossa essência, da nossa natureza material, carnal. Mas a nossa essência quer clamar por um Elohim vivo. E nós temos isso intrínseco dentro de nós. Nós precisamos só revelar para ver essa natureza espiritual que temos. Essa essência para que a nossa alegria maior seja como de Moshe, raiz e nu para os céus e mais distante da terra. Mas nós não queremos pagar o preço. Francisco, você está falando o quê? A nossa paraxá fala a mesma coisa, ela inverte. Vai lá na nossa paraxá. Irmãos, eu vou passar um pouquinho só, tá? Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês, não. Eu tenho certeza que a perda desses 15 minutos vai ser importante para mim e para você. Onde eu falei que nós iríamos? Na paraxá 32, capítulo 32. Olha que interessante, deixa eu ver aqui onde que é o texto, não vou ler tudo de novo, não. Lá no verso 39, olha só. Vede agora, eu sou,
Olha o Eterno invertendo. Olha só. Eu sou, eu somente, e não há outro além de mim. Eu causo a morte. Deuteronômio 32 e 39. Vou ler de novo. Vede agora que eu sou, eu somente, não há outro além de mim. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa estar e livrar das minhas mãos. Eu causo a morte e faço a vida. Irmãos, olha o contexto dessa paraxá, desse texto. Ressurreição do morto. Além da ressurreição dos mortos, que o Léo está falando que é um ensino judaico, os judeus também ensinam outro ensinamento. Aqui fala de uma ressurreição dos mortos, mas eu só posso ser ressuscitado quando eu morrer fisicamente, se eu for ressuscitado espiritualmente. Porque olha que interessante, ele fala aqui, eu causo a morte e restituo a vida. Depois ele fala que ele fere e ele sara. Ele não está invertendo? Pastora, se alguém morreu, eu preciso curar alguma ferida dele? Não. Ele está falando dessa vida presente também. Se eu causo a morte e trago a vida, e logo depois existe uma ferida para que eu tenha que sarar, ele está falando da morte, principalmente da nossa morte por material. Está falando de uma vida de obediência para que venhamos ter vida. Yeshua fala diferente. Yeshua fala que se o grão, como que é aquele texto? Deixa eu achar aqui. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Yeshua estava dentro da paraxá Raizinu. Eu causo a morte e eu trago a vida. Eu causo o ferimento e eu trago a cura. O Eterno inverte, irmãos, o nosso conceito. Só que nós queremos fazer o quê, Léo? Nós não queremos morrer, irmãos. Para morrer, irmãos, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Eu não falo de abrir mão de coisas, irmãos, assim que nós precisamos ter. Eu falo de abrir mão. O Eterno está falando de coisas ainda que nós não podemos nem ter, quanto mais as listas. Nós não queremos abrir mão da nossa imoralidade sexual. Nós queremos bater na nossa mulher porque minha mulher não faz o ato sexual pecaminoso que eu quero. E ela está querendo te ajudar, você morrer fisicamente, carnalmente, e você está querendo fugir da tua mulher porque ela está querendo te ensinar. Eu não quero obedecer ao meu filho, meu esposo, porque meu esposo não faz o que eu gosto. Irmãos, ele está querendo te ensinar a exercer misericórdia, a ir para o teu quarto orar quando ele ainda não entendeu. A ser submissa. Eu não quero estar com meu filho porque meu filho é rebelde. Irmãos, vamos evoluir. Qual sentido teremos? Como nós vamos falar de unidade se nós não temos nem dentro da nossa casa? Como, pastora Sandra? Como nós vamos falar, Léo? Se dentro da nossa congregação nós não temos, se as pessoas querem desistir da família como se eu estivesse desistindo de uma coisa simples, de uma roupa suja, uma roupa rasgada, e eu não quero lutar, tem 1 ano que eu estou com ele. O Eterno tem 33 que está comigo lutando. Pera, por quem? Isso aí, Rita. Se a Rita está falando, se eu não faço pelos meus, eu vou fazer por quem? Lucas 16. Pode ler, minha irmã. Dá o microfone a ela. Até o tempo de Yohanã havia a Torá e os profetas. Desde então foram proclamadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Amém. É mais fácil passar os céus e a terra. E o interessante é que Moisés chama o céu e a terra porque ela é eterna. Yeshua fala a mesma coisa. Porque algo é eterno, eu chamo para falar algo de eterno, e Yeshua faz a mesma comparação. Fala, minha irmã. Lê também. Dá o microfone para ela. Olha, esse relógio está adiantado. É 12:00 agora, não é? Não, está aqui 12:07. O Rogério já joga para eu terminar 12:00. Você está falando do texto da Torá. Eu faço morrer e faço viver. Uhum. Depois eu abro a ferida e a curo. Oséias 6, no versículo 1, diz assim: Vinde e voltemos ao Eterno, porque Ele que nos feriu trará a nossa cura.
Ele que desferiu sobre nós o seu castigo, atará as nossas feridas. Amém. Ele fará isso, minha irmã, porque existe uma profecia, mas é porque o Eterno é conhecido. Mas se o homem não quisesse, ele não teria vida. Mas é porque o homem, nesse caso, quis. Aí a ferida é fechada, né? É fechada. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 12. Amém. Vinde retornar. Amém. Nós lemos em Hebreus capítulo 12 que existe uma carreira que nos foi proposta. Que carreira é essa, irmãos? A pergunta que nós precisamos, que carreira é essa? Aí eu faço uma pergunta. O reino de Elohim, Jorge, ele é para o presente ou nós esperamos o reino de Elohim no mundo vindouro? Para o mundo vindouro. Léo está falando, para o mundo vindouro. Agora eu vou perguntar, a Jerusalém celestial. Só conquista Jerusalém espiritual quem fizer o quê? Quem amar Jerusalém física. Não é esse o contexto? Eu só vou... Os profetas falaram de uma Jerusalém espiritual. Os livros de Revelações e Apocalipse falam de uma Jerusalém espiritual. Eu só posso adentrar a uma Jerusalém espiritual se eu trabalho a física. O Léo falou muito bem. O reino de Elohim, ele é do mundo vindouro. Mas eu só posso entrar nesse reino vindouro se eu trabalho ele no físico. Olha que interessante. Quando a gente olha aqui, a pátria celestial, você está falando da pátria celestial? Eles trabalharam, o Léo está falando, muito bem lembrado. Abraão trabalhou para uma pátria celestial que o Roberto orou. Mas eu só posso conquistar aquela pátria celestial se eu trabalhar pela pátria física. Agora vamos para o contexto, vai comigo. Lá em Êxodo, no capítulo, em Shemot, no capítulo 25, verso 8, para a gente verificar assim, o reino de Elohim é só o mundo vindouro? Vamos entender isso. Vamos observar isso aqui na outra paraxá. Eu não lembro que paraxá é essa. Terumá. Isso aí, Léo. Êxodo 25. Desculpa, eu falei. Êxodo 25, só o verso 8, todos nós conhecemos esse texto. Diz assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, no seio deles. Interessante aqui. Quem é que está de mudança? Vamos fazer essa pergunta. Se eu falo de uma habitação, se eu falo assim, Léo, eu vou habitar no centro de Vitória. Alguém está de mudança. Né? O Eterno está falando, para que eu habite no meio deles. A pergunta, quem é que está de mudança? Oi, estou perguntando, irmãos. Quem é que está... Nós? O Eterno está falando, vamos ler o texto. E me farão um santuário para que vocês me habitem no meio de mim. É isso que ele está falando? Não, para que eu habite no meio de vocês. Quando eu estou falando de mudança, estou falando que o Eterno está falando do seu lugar. O Eterno, ele abrange todo o universo. Eu estou falando que para a sua morada, para que ele habite no meu e no seu interior, ele está querendo morar no nosso ser. Ele está vindo do seu local, que ele preenche tudo, para uma morada interna dentro de mim. Só que olha o que é interessante, além, quem está de mudança aqui é o Criador. Na minha essência, estou falando que o Eterno está saindo de um lugar que ele não abrange, ele abrange tudo. Mas eu estou falando que ele está vindo de mudança para o meu interior. Ele só não vai habitar no meu interior se eu não quiser. Mas ele quer mudar para a minha essência. E a outra parte aqui desse texto que é muito maravilhoso. Ele fala assim, e me farão um santuário para que eu vá de mudança e habite no meio de você. Ele fala você. No meio de vocês, no coletivo. Ele não está falando no individual. A morada, se ela só for individual, ela é sua. Exclusivamente egocêntrica sua. Sozinho. E você sozinho, você não tem nada com o Eterno. Nenhum relacionamento com o Eterno. E me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Olha, eu vou abrir aquela porta lá, no meio de vocês. Eu vou passar aquela muralha, aquela montanha, no meio de vocês. Vou passar a terceira ponte, no meio de vocês. Vou lá para o mar e vou assim de diante. No meio de nós, irmãos. É o que Yeshua nos ensina. Vai em Mateus capítulo 10. Francisco, olha só, eu estava orando com o Rodrigo aqui agora. Rodrigo está aí? Tá, né? Rodrigo, esposo da Diane. Tá, estou aqui, ele falou. Você já imaginou se no dia de Rosh Hashanah, que ele foi roubado, o carro e todos os seus pertences, e ele fosse morto? Meu agradecimento, estou falando porque ele está ouvindo.
O meu agradecimento aqui, obrigada, porque o Eterno preservou a sua vida. Amém. Porque o que seria Rosh Hashanah para nós se nós estivéssemos sem ele ali naquele momento? E ele como corpo. Recebêssemos uma notícia ali. Amém. Rosh Hashanah estava ali em tristeza. Com certeza. Em tristeza, porque ele faz parte do corpo. Então, quando ele toma a sua atitude de não ir em Rosh Hashanah e fazer prova, ele prejudica todo o corpo e põe todo o corpo em risco. Porque é coletivo. Porque é coletivo. Irmãos, todo o corpo em risco. Quando o indivíduo diz assim, Rosh Hashanah não é uma festa bíblica. Ele está colocando a pastora Sandra, o Léo, o Francisco, a Maria Célia, pastora, todos agora olha o que a senhora está... situação ridícula. Olha o que a senhora está falando. Agora tira o Rodrigo, bota a responsabilidade para essa congregação. Isso. Se nós não fazemos a nossa parte de Rosh Hashanah e não estamos em linha com o Eterno, o que é dessa cidade? O que é dessa cidade, irmão? Se o Eterno não habitar no meio de nós, o que é dessa cidade? Abraão chega e fala para o Eterno assim, Senhor, não há um justo naquela terra de Sodoma e Gomorra que possa livrar aquela cidade? O Eterno fala, se tivesse um justo, eu teria livrado. Não havia, irmãos, se nós não praticarmos a justiça, o que será dessa cidade? Sacerdotes dos lares aqui, se vocês não praticarem a justiça, o que será do lar de vocês? O que será do meu lar? Mulheres aqui, se vocês não buscarem ser virtuosas, o que será de vocês? O que serão dos seus filhos? O que serão das nossas famílias se nós não trabalharmos para o espiritual, irmãos? Nós queremos desistir, nós não queremos lutar para a salvação de outros. Mas se o Eterno habitar no meio de nós, nós estaremos levando vida para essa cidade. Vocês lembram do profeta Jonas? Que nós falamos e vamos ler Yom Kippur sobre o profeta Jonas. Jonas cheio das suas tribulações. Não vou falar tribulação, mas quem que era Nínive? Nínive era como se fosse Irã hoje. Era a cidade que mais era pecaminosa naquele período, destruía os seus habitantes, os seus visitantes, era contra a nação de Israel. E o Eterno manda para uma cidade onde Jonas estava esperando o juízo. Jonas quer a punição. É igual nós, né? Pune, Eterno, mata esse povo. E o Senhor quer vai lá para que eu fale a palavra de vida, Eterno? Aí o Eterno fala, leva Jonas lá, Jonas escolhe o mar. O Eterno bota ele no ventre na barriga daquele peixe, até que ele reconhece o caráter essencial de disciplinador do Elohim, que quer não trazer condenação, mas vida para o ser humano. O Eterno quer trazer vida para nós e para essa cidade, irmãos. Olha a nossa responsabilidade. Toda aquela cidade. Ele bota a vida dele, ele bota a vida dos ímpios, toda aquela responsabilidade estava sobre ele. E ele estava preocupado com aquela árvore que cresce, que estava dando sombra, e o Eterno preocupado com as vidas. Irmãos, como isso é sério sobre nós? Como que nós vamos quebrar esse conceito? Jonas estava indo levar na palavra para um inimigo dele. Eu não quero nem estar aqui para conversar com o irmão. Eu não quero nem estar aqui para compartilhar com ele. Nós não queremos ter vida. Nós não queremos dar vida a essa cidade que necessita de nós. Nós não queremos labutar para que o Eterno venha nos fazer morrer para esse mundo material e vivermos espiritualmente. Não queremos. Mas o Eterno irá de trabalhar com aqueles poucos que querem. Irmãos, que você seja esse pouco, que eu seja esse pouco, mas que o Eterno trabalhe em nós. Que o Eterno possa nos dar vida cada vez mais. Yeshua lá em Mateus capítulo 6. Irmãos, hoje com todo respeito ao horário de vocês, eu não vou deixar de falar, pastora, tudo que eu tenho que falar até o final. Então tá bom. Em Mateus capítulo 6, e quem quiser ir embora, eu não vou achar que é falta de respeito não, eu entendo o horário, tá? Mas não vou demorar muito não. Mateus 6, verso 9 diz assim, deixa eu ver se é Mateus meu, acho que é isso mesmo. Não, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, vindo que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, quanto nos céus. Venha a nós o teu reino. Ele não está falando assim, Senhor, nós vamos para o teu reino. O que ele está falando? Ele chama o reino. Uma vez eu estava aqui com uma pastora, e eu falei assim, pastora, eu preciso entender mais sobre o reino.
O que quer dizer que Yeshua está falando? Venha a nós o teu reino. Ele chama o reino para o presente. Você lembra daquele texto que Yeshua falou assim, procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando que quando eu encontro o reino, eu chamo o reino para o presente, algo me é acrescentado. Fisicamente ele está falando. Isso quer dizer que o reino é para o quê? Para o presente, Léo. Eu só posso obter uma família santificada, uma família na presença do Eterno, eu só posso ter um bom emprego, eu só posso ter uma vida maravilhosa se eu trago o reino de Elohim para o presente. Depois as coisas vos serão acrescentadas. O reino é para agora, eu só estarei habitando no reino do Criador se eu vivê-lo no presente. Se eu estabelecê-lo nessa vida. Agora eu falo assim, eu vou viver na minha iniquidade, o Eterno há de me salvar para me levar no reino. Não vai nada. Na última hora, no estalar do dedo. Pode até acontecer isso, tá, meu irmão? Se você arrepender verdadeiramente. Mas a grande probabilidade, não. A grande probabilidade, não. O reino é para agora, Jorge. E que reino é esse? Boa pergunta, Jorge. Que reino é esse? Reino é essa iniquidade que nós estamos vendo? Que reino é esse, irmãos? É a pergunta a fazer. Que reino é esse? Onde que nós podemos encontrá-lo? Se nós olhamos, vai lá em Lucas 16, não precisa ir lá não. Lucas 16, verso 21 diz assim, porque o reino de Elohim está dentro de vós. Está aqui, o reino de Elohim está dentro de nós. O reino de Yeshua não fala assim, o reino de Elohim está dentro de você. Está dentro de vós, no plural. Da mesma forma que está lá em Shemot, no livro de Êxodo. E fareis um santuário para que eu habite no seio deles, no plural. Um templo, um local de sacrifício, sim. Amém. Romanos, capítulo 14, não precisa ir, verso 17 diz assim, porque o reino de Elohim não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, no Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo, é uma morada, é uma presença divina. Os rabinos ensinam que lá em Êxodo 25, verso 8, o Eterno não está falando de uma habitação física, que o próprio Salomão, quando constrói o templo, fala assim, nem o céu dos céus é capaz de te suportar, de te conter. Quanto mais essa casa que eu edifiquei, o Eterno está falando dos nossos corações. O reino do Eterno é presente. Aí eu pergunto, como que eu estabeleço, Jorge? Como que eu estabeleço a paz se eu não falo da justiça? Como que eu estabeleço a paz se eu não vivo a justiça? Como que essa sociedade vai ouvir falar da palavra se eu não quero obedecer a palavra? Como eu vou falar de uma evolução espiritual se eu não quero evoluir espiritualmente? Como eu vou falar de um perdão de pecados se eu não quero receber os meus, se eu quero perpetuar neles? Como que eu vou falar de paz se eu não tenho dentro da minha casa? Yeshua diz que aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Elohim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Eterno. Irmãos, nós vamos estabelecer a paz. Eu não falo a paz deste mundo. Eu não falo nesse contexto. Eu estou falando de uma paz de obediência. Uma paz de mesmo que a pessoa que não compreenda a sua fé, você vai estar ali ajudando quando ela necessitar. Uma paz que nós viveremos aqui em amor mesmo com as nossas diferenças. Uma paz que quando eu olhar para a Marlene com o problema dela, e eu não puder ajudar, eu vou estar ali consolando pelo menos a Marlene. Uma paz um ajudando ao outro e essa sociedade. Essa é a paz com o Eterno. Esse é o reino de Elohim. É nós vivermos em união. É vivermos em obediência com o Criador. Eu quero o reino do Criador, então vamos estabelecer para hoje. Você lembra quando eu falei que aquele rabino me ensinou? E eu guardei isso para a minha vida desde o primeiro momento que eu ouvi. Se eu creio que o Mashiach irá trazer a redenção, e ele há de trazer, porque existem profecias falando isso, que ele há de trazer a paz em todo o universo, eu tenho que estabelecer essa paz hoje. Porque que parte que eu tenho com esse Mashiach? Que parte que eu tenho com Yeshua se eu não tenho a paz em mim, no interior? Aí eu finalizo, irmãos. Que contexto que fala Isaías? Ouvi os céus, mais distante dos céus e mais próximo da terra. Ele está complementando. Quando Moisés estava distante da terra, e a terra
e próximo aos céus, quando você está próximo ao céu, você automaticamente beneficia a terra. Você vai estar próximo dela. Porque você vai estar apto espiritualmente para conviver com esse mundo de injustiça, mas não sendo complacente com esse mundo, mas sendo o contrário deste mundo. Francisco, de onde você está tirando isso dentro da nossa paraxá? Vai lá em Devarim, capítulo 32, você vai ver que essa nossa paraxá fala isso que eu estou te falando. Isaías complementa o que Moisés fala. Moisés estava distante da terra e próximo aos céus. Isaías estava distante dos céus e próximo à terra, porque a sua vida de obediência era pura, e ele poderia estar na terra aqui compartilhando da vida que Elohim proporciona à humanidade. Está no final. Amém. Se você observa, eu vou deixar você compartilhar, minha irmã. Se você observa aqui nessa paraxá 32, na paraxá, no capítulo 32, Moisés fala assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como as gotas da água sobre a relva. Moisés aqui faz duas comparações. Ele compara a Torá com a chuva e ele compara a Torá como o orvalho. Olha que interessante, irmãos. O que representa a chuva? O que a chuva proporciona? Proporciona vida, proporciona crescimento para as plantas, mas essas plantas elas são individuais, mas o que proporciona o crescimento é a chuva que dá o alimento para ela, ou seja, ela recebe esse alimento, Jorge, e ela se evolui, mas ela tem a sua individualidade. Ou seja, a mesma coisa a Torá ela veio para me dar vida, mas eu tenho a minha individualidade, isso quer dizer que eu preciso proporcionar essa vida em mim. E a chuva vem de onde? A chuva vem dos céus. A chuva lá em Israel, ela é dada no inverno. Os rabinos, quando entendiam que a chuva, os rabinos não, a nação de Israel, toda a parte da agricultura, quando no inverno havia pouca chuva, eles sabiam que o ano seria de escassez e de fome. E o orvalho, ou seja, a chuva vem do céu. De onde vem o orvalho? O que acontece com o orvalho? O orvalho, ele é uma condensação que quando o ar ele em contato com a superfície do solo, pelo fato da superfície do solo estar com uma temperatura mais baixa do que a umidade do ar, o que ele gera? Ele faz o contrário de quando há fervura. Como que é o nome que se dá? Esqueci. Evaporação. É o contrário da evaporação. Ou seja, quando existe o ar na atmosfera e em contato com o solo, que é a terra, e essa terra está mais fria do que esse ar, gera o orvalho. Isso quer dizer que quando vem a chuva do inverno, que vem nos dar a chuva que é a Torá, irmãos, quando vem essa chuva no inverno, e ela vem no meu coração no momento que vem o verão do deserto, essa chuva que foi proporcionada no inverno, ela é capaz de gerar o orvalho da terra, para que eu possa ter vida. É uma ligação entre os céus e a terra. É esse sentido, irmão, dentro da nossa paraxá. A palavra veio para nos dar vida. E se nós verdadeiramente buscarmos a vida que ela tem para nos dar, por isso que Moisés compara a sua doutrina com a chuva, porque ela desce para dar vida ao ser humano, mas se ele vive em obediência, ele vai gerar isso no seu interior e isso vai dar vida para essa terra. Porque nós aqui estamos. Mas que o Eterno nos abençoe. Que você tenha um dia... Fala, minha irmã. Amém. Pelo contrário. Amém. Amém. Certinho, minha irmã. Amém. Amém. O amor que é o mais difícil. Tenhais amor um pelos outros. Isso nós somos devedores, né, Rita? Se isolar não é uma característica de exercício, mas é uma característica de abandonar a disciplina. Desculpa pelo horário. Shana Tová para todos. Um feliz Shabat. Que o Eterno nos abençoe. Você quer que ore pela paz de Israel? Nós oramos aqui na oração. Vamos ficar de pé.
Evareha Adonai Veshmereha, Erra Adonai Panaveleha Virunica, Issa Adonai Panaveleha Viasimileha Shalom. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Shabbat Shalom para todos. Obrigado.